Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos comparar a situação carcerária do Brasil com a da Holanda. Lá, sobram celas nos presídios e no Brasil há uma superlotação. Mas por que isso acontece? Veja na reportagem. A população carcerária da Holanda diminui a tal ponto que, nos últimos anos, 19 prisões do país foram fechadas. A reincidência no crime é baixa por lá, onde menos de 10% dos ex-detentos voltam para a cadeia. No Brasil, estudos estimam que a taxa geral de reincidência é de 70%. O que impressiona é que há 10 anos a Holanda tinha uma das maiores populações carcerárias da Europa. Hoje, a proporção é de 57 detentos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, são 193 presos para cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes mais. Entre outros motivos, a principal explicação para os números holandeses seria o sucesso dos programas de reabilitação. A população carcerária no Brasil é estimada em 725 mil detentos. Para debater esse assunto, convidamos Vinícius Reis, defensor público e professor de Direito Penal, e Tedney Moreira da Silva, mestre em Direito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em nosso programa. São números bastante reveladores. É injusto fazermos a comparação entre Brasil e Holanda ou nós temos que fazer a comparação para que a gente saiba qual é o nosso lugar no mundo? Bob, nós temos que fazer essa comparação. Hoje, o Brasil ele tem uma taxa de ocupação carcerária de 175%, significa que os nossos presídios estão superlotados, enquanto a Holanda tem uma taxa de ocupação carcerária de aproximadamente 68%, ou seja, estão sobrando vagas nos presídios. Mas é justo fazer essa comparação porque qual é o patamar que nós queremos alcançar? Quem nós queremos ser um dia? O ideal é que nós tenhamos como alvo os países desenvolvidos, aqueles que deram o exemplo. E, nesse ponto, temos que fazer a comparação com a Holanda, que hoje é uma referência mundial. Eu queria apenas reforçar esse caldo numérico com alguns dados aqui em relação aos países que têm as maiores populações de pessoas encarceradas. O nosso ranking aqui, em primeiro lugar, aparece a China, com 1,6 milhão, os Estados Unidos, com 2 milhões e 100, e realmente depois aparecem alguns outros países, e o Brasil com 725 mil. Esses dados são da Pastoral Carcerária, e esse relatório foi divulgado em 2018, no mês de setembro. Qual é a situação que nós temos hoje no Brasil em relação à melhoria desse sistema carcerário ou a expectativa de uma piora desse sistema carcerário? Porque o Brasil parece que respira o sentimento de botar todo mundo na cadeia. Exatamente. Enquanto alguns países estão vendo o crime, estão responsabilizando pessoas, mas estão buscando penas alternativas. Comenta isso para a gente, por favor. Exatamente, Bob. Você tocou num ponto muito importante, que é uma cultura brasileira de encarceramento e de aposta na criminalização como uma forma efetiva de combate à criminalidade e, por consequência, de realização de políticas de segurança pública. E essa aposta tem claramente se mostrado falha. Afinal de contas, nós temos um número elevadíssimo de pessoas que estão sendo encarceradas e, no entanto, a criminalidade, a sensação da criminalidade não tem diminuído. A experiência da Holanda, portanto, e de outros países que apostam em políticas alternativas ao encarceramento, é essencial, portanto, para que nós possamos, como atuadores do sistema de justiça como um todo, mudar também a nossa compreensão a respeito da política. Eu mencionei há pouco que Estados Unidos e China eram os países com maiores populações encarceradas e eu vou agora dar o restante desse ranking, que inclui, além de Estados Unidos, China e Brasil, nós temos a Rússia, a Índia e a Tailândia. De 1990 para cá, o Brasil construiu, eu acho que, dezenas de presídios. Isso ajudou o sistema? Bob, isso não ajudou o sistema, pelo contrário, o Estado vem gastando muito com o sistema penitenciário. Quanto custa um preso
Quanto custa um preso no Brasil? Um preso no Brasil custa aproximadamente R$3.000 por mês, se considerarmos somente o sistema penitenciário. Isso eu não estou mencionando o número de juízes, promotores, de servidores do Poder Judiciário, de servidores da execução penal. Não estou mencionando todos os atores que também fazem parte desse sistema carcerário, do funcionamento do sistema carcerário. R$3.000 por mês. Por mês. É o muito mais do que um um aluno de uma escola. É o muito custo mais. de um preso. Muito mais do que o aluno de uma escola. E por que não se muda isso? Eu vejo isso em níveis profundos, realmente, de uma mentalidade na nossa cultura jurídica e social de verticalização. Uma das questões que precisa ser levantada a respeito dessa diferença entre Holanda e Brasil é o aspecto civilizacional mesmo, né? A forma como os brasileiros reagem diante das políticas públicas é muitas vezes em descompasso com o seu objetivo efetivamente republicano. Então, nós tivemos algumas tentativas legais de reduzir o número de encarcerados. Por exemplo, a Lei 12.403 de 2011, ela propõe medidas alternativas à medida cautelar de prisão. Então, o juiz ele poderia adotar um monitoramento eletrônico, ele poderia adotar medidas isoladas ou cumulativamente a respeito da cautela em relação ao processo. Nós temos ainda uma cultura, que é a cultura do encarceramento, relacionada à vingança. O que se quer, na verdade, é que o indivíduo simplesmente pague pelo que ele fez, na mesma gravidade, na mesma proporção do mal causado por ele. Esse é o sentimento da pessoa comum na nossa sociedade. Mas, em contrapartida, se pensarmos que o retorno social disso não é efetivo, será que realmente é eficaz para a sociedade que a gente torne as penas mais rigorosas, sem que isso se reverta posteriormente numa reinserção social adequada? Ou se nós optarmos, como o Dr. Tedney bem disse aqui, por penas alternativas, será que esse dinheiro que seria investido nos presídios, agora sendo investidos em escolas, será que isso no futuro não trará para a gente uma sociedade com menos crimes? Então essa é a ideia. Será que a política da vingança ela deve prevalecer em detrimento da política do investimento social? Esse deve ser o pensamento. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é de que hoje nós gastamos muito com o sistema penitenciário. Isso se deve muito numa política equivocada de combate às drogas que o Brasil vem adotando já há 40 anos e que não deu certo. A nossa primeira lei de drogas é de 1976, de lá para cá o endurecimento das penas do tráfico tem sido cada vez maiores. E a Holanda, em contrapartida, passou a tratar o tráfico de drogas com muito menos rigor. Hoje trata as drogas como uma verdadeira questão de saúde pública, concentrando a repressão em outros pontos muito mais importantes, como o tráfico de pessoas, como o terrorismo, que são pontos mais sensíveis hoje na sociedade holandesa. E em relação às drogas, como os usuários têm sido tratados? Com tratamento contra o vício. Então, tem sido investido muito em saúde pública, porém, a repressão com violência, ela hoje não se estabelece mais no sistema holandês. Eu vou passar para você, Tedney, mas eu queria dar um outro dado aqui para reforçar o caldo numérico. Segundo esse relatório da Pastoral Carcerária, que nós mencionamos agora há pouco, de 2018, quase metade dos 725 mil detentos brasileiros não tem condenação definitiva. Exatamente. Esse é um dado interessante que nós vamos debater agora aqui. E aí nós temos uma outra informação também bastante relevante. Mais da metade dos presos estão detidos, encarcerados por crimes não violentos. E mais de 70% estão nas penitenciárias devido a crimes contra o patrimônio ou pequeno comércio ilegal que envolve, incluindo as drogas. Uhum. O que nós podemos fazer com esses números aqui, com essa radiografia parcial aqui, consolidada
Muita coisa, Bob. Da pastoral. Em especial, como o Dr. Vinícius mencionou, a lei de drogas, ela é um ponto crucial para a transformação da realidade do sistema carcerário brasileiro. Nós temos uma política que não faz uma distinção entre o pequeno e o grande traficante. Todos respondem pelo artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. E, na verdade, a gente não consegue estabelecer nenhuma reinserção social dessas pessoas acusadas. Essa lei que você mencionou é a lei de drogas? É a lei de drogas, okay. Perfeito. Essa é a lei de drogas. E você verifica, como você realmente trouxe nos dados, né, que grande parte da criminalidade, ou pelo menos da criminalidade encarcerada, diz respeito a crimes patrimoniais e não com violência. A gente não está falando necessariamente nem do roubo, nem do latrocínio, né? O roubo seguido de morte. Estamos falando de furto. Pequenos furtos. Pequenos furtos. Então, a gente percebe que a política brasileira, de fato, nós costumamos dizer que o sistema carcerário ele representa a sociedade não encarcerada. Então, quando você verifica que grande parte dos nossos presos são provisórios, ou pelo menos 40% deles, quando nós verificamos que grande parte dos encarcerados respondem por crimes não violentos e patrimoniais, o que nós verificamos por tabela? Que a sociedade brasileira é uma sociedade que padece bastante de uma exclusão social e que, ao mesmo tempo, transforma esse sentimento de insatisfação pela desigualdade social numa punição e num encarceramento em massa das populações que são excluídas. Tem um dado aqui interessante, mencionado aqui numa reportagem da revista Carta Capital, que tratou desse relatório da pastoral carcerária. É uma frase atribuída ao professor Michael Mohalem, da Fundação Getúlio Vargas. Eu não o conheço, não sei se vocês o conhecem. Ele é professor de Direitos Humanos na FGV. E ele traz a seguinte informação. A mudança na lei de drogas é particularmente muito importante, porque 1/3 de todos os presos, 1/3 está na cadeia por causa de tráfico de drogas. Sim. E aí nós podemos falar de pequenas quantidades de drogas ou grandes quantidades de drogas. Exatamente. Mas a grande maioria é pequena quantidade. Inclusive mulheres. Se ele fala aqui de 1/3, ele vai dizer mais na frente que 60% dos casos de condenação de mulheres ou prisão preventiva temporária, 60% se deve aí ao tráfico de drogas. De mulheres que levam drogas para os maridos, para os familiares, muitas vezes forçadas a fazer isso, mas mesmo assim elas cumprem o tempo delas. E às vezes também como uma fonte de renda, né? A gente costuma, em doutrina, mencionar que a lei de drogas ela tutela a saúde pública, mas na verdade nós percebemos que o que ela tutela de fato é o patrimônio, né? Que se obtém por meio do tráfico de drogas. Afinal de contas, nós temos uma exclusão social muito evidente e, por consequência, o tráfico acaba sendo um mecanismo realmente de acesso ao patrimônio. Ok. A gente volta daqui a pouquinho com esse tema, bastante dados novos. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos e fazemos uma comparação entre os sistemas carcerários brasileiro e o holandês. Ainda segundo esse relatório da pastoral carcerária, o professor Valente, que coordenou esse relatório, ele é bastante convicto, bastante enfático ao dizer o seguinte: o mote da agenda é pela redução substancial da população carcerária. E diz mais, não se trata de reformar prisões, mas de extingui-las, acabar com elas. O mundo está no caminho certo e o Brasil está no caminho errado. Bob, aparentemente sim. Por esses dados que nós estamos Em razão desses dados. E digo por quê. Se hoje a Holanda, que tem o 5º melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, tem adotado uma política de flexibilização em relação às drogas, na verdade, tratando o usuário
e sem repressão violenta contra o traficante, o nosso país, que tem a 75ª posição em Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, optou por gastar mais com o sistema penitenciário. O que significa gastar mais? Acredita-se que a aprovação de leis mais rigorosas, que a supressão da progressão de regime, que a dificuldade de garantias durante o cumprimento da pena de prisão, que isso é o que vai reduzir a criminalidade. Essa é a crença que se tem no senso comum hoje no Brasil. E a gente vê os países desenvolvidos adotando políticas contrárias no sentido oposto, o que nos faz crer que o nosso caminho é um caminho equivocado, um caminho errado para os próximos anos. Quer mais números? Com certeza, números são sempre bons. Na Europa, entre 2000 e 2015, a população carcerária foi reduzida em 21%. E eu te digo, Bob, em relação à Holanda, especialmente, nós tivemos aí uma reportagem no início mostrando que várias penitenciárias foram fechadas, mas você sabia o que foi feito no lugar dessas penitenciárias já com a estrutura montada? Escolas foram construídas, tivemos clubes construídos, tivemos toda a estrutura sendo aproveitada pelo Estado para que outras atividades, algumas até com retorno econômico, pudessem ser utilizadas. Enquanto aqui, nós vamos construir mais e mais presídios e nunca estaremos satisfeitos, porque a criminalidade só aumenta e a necessidade de presídios só tende a aumentar. Uma outra informação que vai entrar aqui nessa roda de conversa é a seguinte: cabe ao Estado recuperar o indivíduo que ele prendeu. É simples isso. Claro, é. O camarada é preso, ele tem que ser recuperado pelo sistema prisional, sim, essa é a doutrina, sim, e depois ser inserido novamente na sociedade. Isso está acontecendo no Brasil? A gente costuma até mesmo dizer que essa é uma das ideologias mais fortes do direito penal quando se ensina em sala de aula. Uma das funções do direito penal é não só a retribuição do mal causado pelo crime com o mal da pena, mas a ressocialização do indivíduo encarcerado. E, no entanto, nós verificamos que no Brasil, pelo menos, isso é, infelizmente, utópico. E até me permita fazer uma brincadeira, né? Você está trazendo muitos dados, mas esses dados são ignorados pelo Estado. Desde 2016, nós não temos uma atualização feita por órgãos de governo do sistema carcerário brasileiro. Se nós temos 70% da população carcerária em prisão, presa, sem uma sentença definitiva, nós temos um sistema em sérios problemas. Sim, sim. E que vai explodir, ele explode, né? Ele explode. Periodicamente ele explode. E também uma consequência gravíssima, porque quando o Estado é omisso, pode ter certeza que uma criminalidade organizada vai ocupar esses espaços. Então, onde o Estado não se faz presente, e ainda mais dentro do sistema carcerário, a gente pode ter a certeza estatística e criminológica de que nós estamos apenas aumentando a parcela de população que vai se vincular a essa organização criminosa. Tem outro dado interessante que foi mencionado aqui, bem no comecinho do primeiro bloco, que você trouxe a informação, Vinícius, que é a seguinte, que nós temos uma superlotação. Às vezes, falar isso para a pessoa que não está encarcerada é mais uma informação, vira quase paisagem. Quando as pessoas veem fotos de centenas de pessoas num espaço minúsculo, com as mãos para fora, ainda assim isso pode virar paisagem. Mas talvez se nós fizéssemos uma comparação física dessa superlotação, nós teríamos a seguinte situação: onde cabe uma pessoa, tem 2,5. É mais ou menos essa história. Com certeza. Penas alternativas. Vamos lá, Bob, vamos pensar em penas alternativas. Eu vou fazer uma gradação aqui para a gente chegar nas penas alternativas. Se a gente pegar a pena mais grave possível que possa ser aplicada para alguém, vai ser a pena de morte. O nosso país, por ser um país democrático, optou pela proibição da pena de morte, inclusive seguindo a corrente dos demais países democráticos por causa do erro judiciário. Então, não justifica o Estado matar alguém para depois se desculpar porque errou. Ainda tem uma outra situação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde alguns estados aplicam a pena de morte,
você tem um custo elevadíssimo da aplicabilidade desta pena capital por conta dos recursos. Então, o chamado corredor da morte acaba amparando pessoas por 5, 6, 7, até 10 anos à espera da sua condenação. Exatamente. Então, a pena de morte é uma pena que não opta pela ressocialização. Ela apenas retribui o mal causado sem qualquer preocupação com o indivíduo voltar para a sociedade. A gente vai para a pena de prisão, que é o modelo adotado no Brasil, e na pena de prisão a gente tem duas opções. Ou colocamos regras rigorosas, imposições durante o cumprimento da pena, retirando a dignidade do indivíduo, ou permitimos que ele possa se ressocializar, dando-lhe dignidade, com trabalho, com estudo, dentro da prisão. A segunda opção, me parece, para efeito de volta para a sociedade posteriormente, aquela que mais se mostra eficaz. O indivíduo vai voltar melhor, tanto é assim que hoje a Noruega é o sistema prisional no mundo que tem as melhores condições de dignidade do preso. E, curiosamente, o menor índice de reincidência do mundo. O que demonstra... Só um corte. Quando nós falamos de dignidade do preso, o Brasil entende isso como sendo o quê? Entende como impunidade. Impunidade. Como impunidade, com certeza. Vamos abrir um pouquinho mais. A gente já volta contigo, sim, Vinícius. O que quer dizer isso? Quer dizer, as leis, os direitos humanos, o mundo civilizado trata o detento e estabelece que ele deve ter um tratamento digno. Sim. Por que isso é visto com maus olhos no Brasil? De onde é que nós herdamos essa brutalidade, vamos dizer assim? De fato, eu vejo isso como uma herança. É uma herança. É uma herança cultural da nossa história colonial. Nós temos uma sociedade bastante verticalizada e, por consequência, uma necessidade de punição e de sermos melhores em comparação uns aos outros. Necessariamente, quem comete um crime é tido como um não indivíduo, como um não cidadão. E, por consequência, falar em direitos para um preso é uma incoerência para grande parte da nossa cultura que estabelece uma não dignidade, um não reconhecimento de personalidade a esses indivíduos, né? Você falou uma coisa interessante que eu queria só fazer mais uma dobrinha aqui. Que nós temos uma necessidade de sermos melhores que os outros. Daí vem a história de que Deus é brasileiro, será? Ou que o Brasil tem o melhor futebol do mundo? É um pouco disso, não é? Uma subcultura, assim? Sim, a gente tem uma tendência, efetivamente, a hierarquizar a sociedade, né? Então, não vivemos, de fato, uma república internamente em cada cidadão brasileiro, né? Não se tem uma consciência da democracia, da importância de um regime republicano e, por consequência, da garantia de direitos humanos. Nós temos uma Constituição de 30 anos, que tem cerca de 100 e poucas emendas ao texto. Grande parte não foi homologada ainda, não foi regulamentada. Nós somos uma república? Deveríamos, né? Falta-nos essa consciência, infelizmente, né? Nós vemos em todos os níveis que a sociedade brasileira ela ainda trabalha dentro de uma lógica corporativista, em vários níveis. Vinícius. Difícil falar em república. A palavra república significa coisa pública, quando, na verdade, muitos agentes públicos se consideram donos de uma coisa que é pública, que pertence ao povo. Então, enquanto essa mentalidade predominar no nosso país, difícil dizer que a palavra república que está na Constituição, República Federativa do Brasil, difícil dizer que isso é algo real. Vigente. A questão da corrupção, onde o agente a serviço de uma ordem pública tira dinheiro deste cofre público e põe no próprio bolso. Isso é uma deformação, é uma subversão do conceito de república, onde há uma separação do público e do privado. Com certeza. Tedney falou uma coisa muito, muito pertinente. A cultura da nossa sociedade, o pensamento que se tem, é que o sujeito prefere viver numa mansão, onde ele coloca uma segurança privada, uma cerca elétrica, uma guarita na frente do condomínio e vai pagar uma fortuna por tudo aquilo, do que morar num lugar simples onde não vai ter criminalidade.
A nossa cultura é essa, como bem dita pelo Dr. Tedney aqui. O indivíduo prefere se sentir superior, porém ameaçado, do que estar no mesmo patamar dos demais, porém vivendo com paz e tranquilidade. Infelizmente, isso é algo muito forte na cultura brasileira. Esse pensamento, ele pode contaminar outras instâncias dessa nossa República? Ele pode contaminar o Executivo, ele pode contaminar o Legislativo e, quem sabe, até parte do Judiciário, com esse pensamento punitivo? Eu tenderia a ser mais pessimista, Bob. Eu diria que não é nenhuma contaminação, há uma consequência natural, né? Porque se falasse em contaminação, nós diríamos que esses órgãos um dia já foram republicanos. No entanto, a gente não tem, infelizmente, na nossa história, um apelo forte à democracia, um apelo forte ao regime republicano que justifique essas estruturas voltadas para o próprio cidadão brasileiro. E é por isso que os presídios, eles refletem um pouco da nossa sociedade. Que uma vez que a gente abandone absolutamente as pessoas ao léu, nessa circunstância penalizadora, nós estamos dizendo por tabela o que fazemos também com a sociedade. Infelizmente, nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Foi muito bacana. Muito obrigado pela presença de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.